Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É uma grande alegria ter você por aqui. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração que vamos fazer da Palavra de Deus. Tema da mensagem de hoje: Jesus, o maior educador da história. Texto da mensagem de hoje, Lucas capítulo 4, do versículo 37 ao versículo 43. Assim está escrito nesse texto: E sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos contemplar Jesus, o maior educador da história, nos ensinando através desse texto 5 atitudes nobres e imensas. Na mensagem anterior, eu ministrei a primeira parte dessa palavra. Eu falei a respeito da primeira atitude nobre e imensa que eu encontro nesse texto. E a primeira atitude nobre e imensa que eu encontro nesse texto é que toda oração é considerada com muito carinho por Jesus. A partir de agora, vou falar a respeito das demais atitudes nobres e imensas que eu encontro nesse texto. A segunda atitude nobre e imensa que eu encontro nesse texto é a afirmação de que toda necessidade é vista com a mesma seriedade por Jesus. Pois em Lucas 4, versículo 39 está escrito que, assim que Jesus se inclinou para a sogra de Pedro, ele repreendeu a febre que estava no corpo dela e a febre a deixou. Jesus deu uma ordem para aquela febre, e a febre saiu do corpo da sogra de Pedro, e imediatamente sua temperatura voltou ao normal. Com essa atitude, Jesus me ensina que toda necessidade é vista por ele com a mesma seriedade. Pois enquanto muitas pessoas acham que febre é um problema pequeno, comparado a outros problemas e comparada a outras enfermidades, Jesus age nesse texto com muita seriedade. Jesus se inclina para a necessidade da sogra de Pedro, e Jesus cura a sogra de Pedro nesse dia. Frequentemente,
minimizamos as circunstâncias que estão diante de nós. Frequentemente não damos a devida atenção que deveríamos dar aos problemas das pessoas que se achegam a nós. E por conta disso, muitas vezes a situação se agrava. Jesus, porém, agiu com total seriedade diante da febre da sogra de Pedro. E isso foi determinante para ela continuar a viver, pois, enquanto no livro de Mateus e de Marcos, eles registram o mesmo episódio e não ressaltam que a febre era muito alta, no livro de Lucas que acabamos de ler, Lucas ressalta que não era apenas uma febre, era uma febre muito alta, pois Lucas identificou isso, pois ele era médico. Jesus, por ser um médico dos médicos, age com a mesma seriedade diante de qualquer necessidade, diante de qualquer enfermidade. Portanto, se você está com uma necessidade, portanto, se você está administrando uma enfermidade, ainda que algumas pessoas não levem a sério a sua necessidade, Jesus, o médico dos médicos, está aqui hoje para contemplar a tua dor, para entender e se aprofundar dentro do problema que você está administrando. Jesus, o médico dos médicos, está aqui hoje. Ele enxerga cada necessidade com a mesma seriedade e hoje ele quer curar você. Saiba que ainda que algumas pessoas não se importam com a sua necessidade, com a sua dor, com a sua enfermidade, com o seu problema, ainda que elas não se importam, Jesus se importa com você e nesse dia Ele quer curar você, Ele quer abençoar você, quer fazer você recuperar as suas perdas e quer devolver você à normalidade da vida. Portanto, se esse problema está impedindo de fluir em você o que tens de melhor, se esse problema está roubando você de ser e viver tudo o que você podia, se esse problema está roubando a vontade de você continuar crendo, se esse problema está roubando a sua vontade de continuar a tua caminhada, se esse problema está roubando a sua vontade de continuar lutando, se esse problema está estreitando o seu caminho, encurtando os seus horizontes, se esse problema está paralisando você, se esse problema está roubando sua vocação humana, se esse problema está te bloqueando, se esse problema está te cercando, saiba que esse problema que está te roubando será tirado da sua vida hoje por Jesus. Pois no versículo 39 está escrito que Jesus se inclinou para a dificuldade daquela mulher e repreendeu a febre que estava no corpo dela e esta a deixou. Jesus se inclina a você nesse dia, Jesus se inclina à tua oração, Jesus se inclina no sentido de resolver o seu problema. Jesus vai tirar da sua vida hoje aquilo
que está roubando você. A terceira atitude nobre e imensa que eu encontro nesse texto é a afirmação que todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade por Jesus. Pois em Lucas 4, versículo 40 está escrito: após curar a sogra de Pedro, ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todas as pessoas que tinham diversos tipos de doença. E Jesus os curou. Está escrito que Jesus, impondo as suas mãos sobre cada um deles, os curava. Porventura, pode ser que alguém que estava ali, ao ver Jesus curando a sogra de Pedro, pudesse pensar que Jesus só atendeu a sogra de Pedro porque Pedro tinha prestígio perante Jesus, tinha prestígio perante o Mestre. Talvez, quando você olha para a tua circunstância, talvez você possa pensar que não há chance para você, porque é provável que o diabo tenha dito para você que você não tem prestígio diante de Jesus, que você não tem prestígio diante de Deus, que você não tem prestígio diante do Espírito Santo. Mas nesse dia o Espírito Santo fala com você e determina que você rejeite essa mentira hoje, porque da mesma forma que muitas pessoas pensavam que só Pedro tinha prestígio perante Jesus, ainda que muitas pessoas pensassem que o povão não tinha perante Jesus o prestígio que Pedro tinha, a Bíblia diz que quando o povão trouxe todo tipo de pessoas enfermas perante Jesus, a Bíblia diz que Jesus tratou cada um deles de uma forma singular, de uma forma especial. Jesus tratou e cuidou de cada um deles, demonstrando a cada um deles que o mesmo prestígio que Pedro tinha diante dele, cada pessoa no meio do povo tinha prestígio perante Jesus, porque para Jesus todos somos iguais. Enquanto muitas pessoas fazem distinções sobre categoria, sobre classes, sobre posições, Jesus não fazia distinção de ninguém. Jesus não rejeitou e não rejeita ninguém. Jesus demonstrou com isso que todos gozavam do mesmo prestígio diante dele. Deus te trouxe aqui nesse dia para dizer que você tem prestígio diante dele, que ele se preocupa com você, que ele se importa com você, que ele tem cura para você, que ele tem resposta para você, que ele quer enxugar as tuas lágrimas, que ele quer enxugar os seus problemas. Enquanto frequentemente erramos ao fazer distinção entre pessoas e pessoas, Jesus acolheu todas as pessoas com a mesma dignidade, sem nenhuma distinção. Curou a sogra de Pedro, curou cada um trazido pelo povo, curou todos que tinham diversos tipos de doença. Toda pessoa que tivesse algum doente em casa, trazia até Jesus, e o toque das mãos de Jesus curava
a todos. No meio do povo havia todo tipo de pessoa. Certamente não era a elite daquela região que foram levados até ele. Quando nós olhamos para essa situação, é provável que tinha gente despenteada, é provável que tinha gente sem dentes, é provável que tinha gente desalinhada, é provável que tinha gente analfabeta, gente sem diplomas, é provável que tinha gente ali que não tomava banho, é provável que tinha gente ali desarrumada. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que pessoas nesse perfil frequentemente são rejeitadas pelas pessoas, mas nós vemos Jesus agindo de uma forma totalmente diferente, pois para Jesus, mais relevante do que como você está, para Jesus mais relevante do que você tem, para Jesus mais relevante da situação que você se encontra hoje, para Ele é mais relevante quem você é. Para Ele você tem prestígio, para Ele você é importante, para Ele é importante que Ele resolva a tua causa, que Ele cure você dessa doença, que Ele arranque de dentro de você aquilo que está fazendo mal para a sua vida. A Bíblia vai dizer que independente das pessoas terem diplomas ou não, independente de estarem alinhadas ou não, independente de serem pessoas sem dentes ou não, independente de estarem desalinhadas, independente de serem analfabetas, sem diplomas, independente se tomaram banho ou não, independente se estavam arrumadas ou desarrumadas, Jesus acolheu todas essas pessoas com a mesma dignidade. Independente se a pessoa tinha dentes ou não, independente se estava despenteado ou não, independente se tinham diplomas ou não, independente se eram analfabetas ou não, independente se tomaram banho ou não, independente se estavam perfumadas ou não, independente se estavam arrumadas ou não, Jesus curou cada uma delas. Jesus resolveu o problema de cada uma delas. Jesus tratou bem a multidão. Jesus tratou bem o idoso, o jovem, as crianças, as mulheres, os homens. Jesus atendeu o pobre, Jesus atendeu o paralítico, Jesus atendeu o leproso, e Jesus, nesse dia, quer atender você. Jesus vai tratar muito bem a sua vida nesse dia. Jesus vai tratar bem a você, Jesus vai atender bem a sua situação, Jesus vai intervir na sua história. Jesus, de forma singular, vai agir na tua vida e vai curar você nesse dia e vai devolver você a normalidade da vida, porque todas as pessoas são acolhidas por Jesus com a mesma dignidade. Com essa palavra, eu desejo que Deus abençoe profundamente a sua vida,
Eu desejo que Jesus abençoe profundamente a sua história. Que você saiba que toda oração é acolhida por Ele com muito carinho. Que você saiba que toda necessidade é vista com a mesma seriedade por Jesus. Repetindo, que você saiba que toda necessidade é vista com a mesma seriedade por Jesus. Que você saiba que todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade por Jesus. Por isso que você se deixe abraçar com carinho por Jesus. Que você saiba que Jesus está tratando o teu problema com a mesma seriedade que Ele tratou da sogra de Pedro, que Ele tratou do povo que trouxe muitas pessoas a Ele com problema. Jesus, Ele vai acolher você com a mesma dignidade que Ele acolheu a sogra de Pedro e que Ele acolheu cada um no meio da multidão. Por isso, creia que hoje é um dia de cura. Creia que hoje é um dia de ser acolhido por Jesus. Creia que hoje é um dia de ser alvo do carinho de Jesus. E creia que hoje é o dia da tua bênção. Creia que hoje é o dia da tua vitória. Porque Jesus, o maior educador da história, está aqui para nos ensinar que Ele tem carinho por cada um de nós, que Ele age com seriedade em relação aos problemas de cada um de nós, e que com a mesma dignidade que Ele sempre tratou todas as pessoas, com essa mesma dignidade, Jesus fará algo tremendo na sua vida hoje, e hoje Ele vai resolver o seu problema, e hoje Ele vai curar você. Hoje Ele vai intervir na vida das pessoas pelas quais você intercede. Hoje Jesus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Hoje Jesus vai fazer algo tremendo na sua vida e vai marcar a sua história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.